Bom dia. Eu estou aqui esta manhã de segunda-feira para gravar esta aula sobre São Bernardo. Vai ser uma aula rápida, uma aula bastante peculiar, em que a proposta, basicamente, é trabalhar com vocês a leitura de um livro, né? Fazer anotações de leitura com vocês, vou compartilhar a tela do romance, para apresentar alguns momentos do romance e atentar para o que ele nos mostra, né? Demonstrando na própria leitura, no próprio texto, o que ali aparece. Pois então, eu vou partir, né? Vou compartilhar com vocês o arquivo e a gente vai falando de algumas questões. Então, assim, vai ser leitura e aí ver o que suscita dali. Quando a gente lê um romance, em primeiro lugar, né, a gente acaba tendo, uh, né, dá para dizer, né, dois inícios, né? A gente acaba tendo o início do romance propriamente dito, da obra em que a gente lê, mas não necessariamente o início da história, a história que o romance vai contar. Então, nesses dois primeiros capítulos que eu vou apontar aqui, eles são capítulos famosos porque eles definem uma espécie de plano de trabalho para o livro. Em primeiro lugar, né, vou iniciar aqui a leitura, vou ler alguns trechos do capítulo 1 e depois eu comento. Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Dirigi-me a alguns amigos, e quase todos consentiram de boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais. Padre Silvestre ficaria com a parte moral e citações latinas. João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe. Omiti Arquimedes a composição tipográfica. Para a composição literária, convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro. Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria despesas e poria meu nome na capa. Tive uma semana bastante animado, conferência com os principais colaboradores e via os volumes expostos num milheiro vendido, graças aos elogios que agora a morte de Costa Brito eu meteria na esfomeada Gazeta, mediante lambuja. Mas o otimismo levou água na fervura, compreendi que não nos entendíamos. Então, a primeira questão que a gente abre o romance, diz antes de iniciar, que eu vou dizer, esse aqui não é o livro propriamente dito, mas um projeto anterior ao livro que agora a gente lê, era proposto, o projeto era uma divisão de trabalho, 5 trabalhadores. Padre Silvestre, citação latina e moral. João Nogueira, ortografia e sintaxe. Arquimedes, a composição propriamente tipográfica do livro. Lúcio, a redação literária, propriamente. E ele faria o plano, a agricultura pecuária, e botaria o nome, seria o autor, porque ele estaria financiando o livro. É bastante peculiar pensar nisso, pensar propriamente nisso, que ele é autor de um livro dessa composição. O que seria esse monstro, em termos de obra, a gente não sabe, né? Como é que daria essa composição. Mas Gorô não dá certo. Porque cada um queria alguma coisa diferente. A língua de Camões, depois ele vai citar a Revolução de Outubro, depois eu vou fazer um parênteses nisso aqui, enfim, não dá certo. Segundo projeto era com o Gondim. Eles iam para o Alpen, tomavam um café, só o Gondim. E aí o Gondim ouvia as histórias, eles achavam o Gondim como se fosse o Gondim fosse uma espécie de papel que ele fosse botando as palavras. O Gondim escreve e aí vem o resultado. O resultado foi um desastre. O resultado foi um desastre. 15 dias. 15 dias depois do nosso primeiro encontro, o redator do Cruzeiro apresentou-me 2 capítulos datilografados, são cheios de besteira que me zanguei. Ah, pro inferno, Gondim. Você acanalhou o troço. Tá pernóstico, tá safado, tá idiota. Ah, lá, ninguém que fale dessa forma. Azevedo Gondim apagou o sorriso, seco, apanhou os cacos da pequenina vaidade e replicou amuado. Um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntei com assombro. Por quê? Azevedo Gondim respondeu que não pode, porque não pode.
Foi assim que sempre se fez. Literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócio, naturalmente. Mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como eu falo, ninguém me lia. Levantei-me, encostei minha cavalo à estrada para ver de perto todo o limousino que Marcelo conduzia o estado. Uma cigarra começou a chiar, a velha Margarida veio vindo pelo paredão do açude curvado em duas. Na torre da igreja, uma coruja piou, estremeci e pensei em Madalena. Em seguida enchi o cachimbo. Deu diabo, onde? Migal virou água. 3 tentativas falhadas no mês. Beba cunhaque, conta. Então, o livro que a gente tem nas mãos não veio dessas 3 tentativas. O que a gente tem na mão? A gente tem um livro que é escrito por Paulo Honório. Mas o que ele está falando aqui é dos projetos frustrados. A abertura do livro são 3 frustrações, 3 projetos gorados. O último, ele é de maior interesse porque vem um debate entre ele e o Azevedo Gondim, em que, depois de abandonada a divisão do trabalho, veio para aquele procedimento que até hoje tem, que é contratar um jornalista, um escritor, um literato, alguém para quem se conta história, se faz gravações, inúmeras gravações, depois a pessoa ouve as inúmeras gravações e, a partir disso, compõe a obra. Quem vai assinar, às vezes, é o próprio jornalista, às vezes o jornalista vira um ghostwriter, recebe o seu quinhão pelo trabalho feito e a assinatura, a autoria vai atribuir do outro. Pois bem, o que aconteceu aqui? Aqui aconteceu que ele não se reconheceu na obra. A expressão é aquela, você acanalhou o troço, quer dizer, tornou o troço canalha. E aí ele diz pernóstico, safado, idiota. Ninguém fala dessa forma. Ou seja, aquele texto e aquela fala não há reconhecimento entre um e outro. Por quê? Porque nessa fala, ou nesse modo de arranjo, é uma outra língua que não a do Paulo Nobre, não se reconhece. Gondim dá a definição de algo, de uma literatura urbano-poesiana, ou uma ideia de escrita, que é muito combatida pelos modernistas, que é uma escrita que não corresponde ao modo como é falado. Pois o que aconteceu aqui tem diálogo com aquilo, mas o romance não é um romance modernista. Tem uma ideia de que o Paulo Honório, então, vai escrever algo muito próximo dele. E aí vem depois as indicações. Guardem aqui o Pio da Coruja, que aqui apareceu. Pio da Coruja pensou em Madalena. E agora o capítulo seguinte. Abandonei a empresa, a anterior. Mas um dia destes ouvi novo Pio de Coruja. Iniciei a composição de repente, valendo-me dos meus próprios recursos e sem indagar se isso me traz qualquer vantagem, direta ou indireta. Afinal, foi bom privar-me da cooperação de Padre Silvestre, João Nogueira, do Gondim, a traços que eu não revelaria cara a cara a ninguém. Vou narrá-los, porque a obra será publicada sob pseudônimo. E, se souberem que o autor sou eu, naturalmente me chamarão de potoqueiro. Continuemos. Tenciono contar a minha história. Difícil. Talvez deixe de mencionar particularidades úteis que me pareçam acessórias, dispensáveis, e vai seguir. Ou seja, agora começou a obra que a gente lê. Começou quando? Quando ele ouviu o Pio da Coruja. No final do capítulo anterior diz: ouvi o Pio da Coruja, lembrei de Madalena. Ouvi o Pio da Coruja, iniciei de repente. De repente. Tem uma ideia de origem, de algo que surge desse processo, de repente, a escrita da obra. Então, a lembrança de Madalena e a escrita da obra são 2 coisas articuladas, necessariamente articuladas, assim como o Pio da Coruja. Pois bem, nessa articulação, ele vai usar os próprios recursos que ele tem para escrever. A seguir, ele vai dizer, como ele se refere a Madalena, né, da questão dos recursos dele. Mas antes, tem algo que vale destacar. Né? Quando ele diz que vai contar a sua história, ele diz: meu fito na vida foi apossar-me das terras de São Bernardo, construir a casa, plantar algodão, plantar mamona, levantar a serraria,
o descaroçador, introduzir nessas brenhas a pomicultura, a avicultura, adquirir um rebanho bovino regular. Tudo isso é fácil quando está terminado em birras em 2 linhas. Mas para um sujeito começar, olhe os 4 cantos e não tem em que se pegue. As dificuldades são terríveis. Enfim, ele pede ainda com o interlocutor: as pessoas que me lerem terão, pois, bondade de traduzir isso em linguagem literária. Esse capítulo aqui, ele está voltando a algo que ele já tinha colocado antes no capítulo 1, que é a dificuldade de escrita do romance. Ele diz que ele não tem as qualidades próprias que a Madalena tinha, que está, perdão, está nesse capítulo 2 mesmo aqui. Quando ele diz ali: ora, vejam, se eu possuísse metade da instrução de metralhada, coivarava isso brincando. E conheço finalmente que aquela papelada tinha prece. Para escrever um livro, tudo que ela fazia, que não tinha valor, aqui ele vê, tinha prece. Ele só tinha conhecimento do que era próprio para possuir, né, São Bernardo, realizar o que era o objetivo dele, que era fazer uma propriedade moderna, uma propriedade rural produtiva. Depois a gente vai voltar a isso, comparando Madalena e Paulo Honório, mas dá para marcar que o que ele faz aqui, quase assim, Paulo Honório alegorizando mesmo, seria quase uma espécie de marcação da modernização conservadora brasileira, uma produção moderna, muito mais qualificada, mas ao mesmo tempo com a lógica de trabalho ainda do tempo da ordem de uma sociedade escravocrata, em que o trabalho, a mão de obra, era escravo. Os trabalhadores continuarão sendo tratados com a mesma desvalia que eram tratados dentro do tempo da escravidão, muito proximamente a isso, mesmo não havendo a propriedade de um homem por outro homem. Dando sequência, ele vai contar a história dele. E a história dele então começa no capítulo 3. E o capítulo 3 começa com: eu me chamo Paulo Honório. E aí eu quero começar pela aparente certeza quando vem o segundo parágrafo. Para falar com franqueza, o número de anos assim positivo e a data de São Pedro são convencionais. Adoto-os porque estão no livro de assentamentos de batizados da freguesia. Possuo certidão que menciona padrinhos, mas não menciona pai nem mãe. Provavelmente eles tinham motivos para não desejarem ser conhecidos. Não posso, portanto, festejar com exatidão o meu aniversário. Em todo caso, se houver diferença, não deve ser grande. Mês a mais ou mês a menos. Isso não vale nada. Acontecimentos importantes estão nas mesmas condições. Sou, pois, o iniciador de uma família, o que, se por um lado me causa alguma decepção, por outro me livra da amassada de suportar parentes pobres, indivíduos e de ordinário escorregam com uma sem-vergonheza da peste na intimidade dos que vão trepando. Se eu tentasse contar-lhes minha meninice, precisava mentir. Lembro-me de um servo que me puxava as orelhas e da velha Margarida que vendia doces. Aí vai seguir, né? E eu vou seguir só mais um pouquinho, diz ali. Próximo parágrafo aqui já grifado. Até os 18 anos, gastei muito inchada ganhando 5 tostões por 12 horas de serviço. Aí pratiquei o primeiro ato digno de referência. Uma sentinela, que acabou em furdunço, abrequei a cabritinha sarará, danadamente assanhada, e arrochei-lhe um beliscão retorcido na popa da bunda. Ela ficou se mijando de gosto. Depois, botou os quartos de banda e encheu-os com o João Fagundes, que mudou o nome para furtar cavalos. O resultado foi eu arrumar uns cocorotes na Germana e saquear João Fagundes. Então, o delegado de polícia me prendeu, levei uma surra de cipó de boi, tomei capacinho, estive de molho, pulvo, 3 anos, 9 meses e 15 dias na cadeia, onde aprendi leitura com Joaquim Sapeteiro, que tinha uma Bíblia miúda dos protestantes. Joaquim Sapeteiro morreu, Germana arruinou. Quando me soltaram, ela estava na vida de porta aberta. Nesse tempo, eu não pensava mais nela, pensava em ganhar dinheiro. Talvez desse para definir
né, na trajetória, nessa abertura da história, que aí começa a ascensão do Paulo Honório, e a gente pode contar quem é Paulo Honório. E ao ler a abertura, a gente vai ver um cara que foi guia de Célio, filho de criação de Dona Margarida, vendia, né, doce da Dona Margarida, e pela descrição, quando ele manda procurar a Dona Margarida, ela é levada para a fazenda, era uma negra alforriada. Vamos lembrar, Paulo Honório tem 50 anos quando escreve o livro, no início dos anos 30. Isso remonta o nascimento dele para o início dos anos 80 do século XIX. A abolição da escravatura veio a acontecer apenas em 13 de maio de 88. Então ele veio, não é filho de criação, porque não está vinculado a nenhuma casa. É um filho bastardo, então sem pai nem mãe, com padrinhos, que não tem memória da infância e da criação. Sua primeira memória é levar cascudo, ele foi guia de cedo, e depois a Dona Margarida, que realmente criou ele, cuidou dele nesse momento. Depois vai aparecer logo a seguir que ele vai ser, né, trabalhador de aluguel, 18 anos, até cometer o crime, até esfaquear o João Fagundes, que teve envolvimento com a Germana. A mudança-chave da trajetória do Paulo Nobre, que permite que esse trabalhador do Eito, esse filho sem pai nem mãe, sem eira nem beira, venha se tornar proprietário de São Bernardo, casar com Madalena, e depois se tornar o narrador do livro, esse fio aqui, ele é marcado por uma ocorrência também repentina, uma mudança, uma viravolta, que é aprendizado da leitura na cadeia, nos 3 anos, quase 4 anos, né? Os meses e dias que ele dá, com precisão. É esse período da cadeia em que, dos 18 aos 22, praticamente, ele veio a aprender a ler, escrever, e os rudimentos necessários para que ele mudasse de linha e fosse ganhar dinheiro. O fato de ser uma Bíblia dos protestantes, ou como ele diz lá diante no livro, uma Bíblia dos bodes, tem algo da marcação de uma ética, de um tipo de perfil que é do ganhar dinheiro. Para ele, tempo é dinheiro. Ele faz de tudo. Ele rouba, ele engana, ele pega dinheiro com a agiota, ele faz negócios, ele tem que fechar negócios com ameaça de morte ao outro que não queria pagar, ele mata mais adiante, né, manda matar. Ou seja, ele faz de tudo para ganhar dinheiro e se tornar, né, no arrivismo, proprietário, ao final de tudo, seu ponto culminante, de São Bernardo, que é a propriedade que ele veio a modernizar. Pois bem, esse é um dos pontos chaves. Só quero destacar aqui no final desse capítulo da trajetória, né, quando aparece no final do capítulo a figura do Casimiro Lopes. Afinal, cansado daquela vida de cigano, voltei para a mata. Casimiro Lopes, que não bebia água na ribeira do navio, acompanhou. Gosto dele, é corajoso, laço, a seja tem fara de cão e fidelidade de cão. Casimiro Lopes é uma espécie de braço, é o braço executor, é aquele braço que executa e faz as tarefas, inclusive matar, de um lado, ou ao final, quando aparece um filho dele de Madalena, cuidar do filho que ele não cuida, dar o afeto e o cuidado físico do filho. E o Casimiro Lopes, ele percorre praticamente todos os capítulos. Ele não está citado nos 36 capítulos, mas ele percorre todos. Ele é um capanga, tem fado de cão, fidelidade de cão, e que ele executa. Ele combinou na trajetória do Paulo Honório, né, eles se combinam para poder o arrivismo do Paulo Honório acontecer. Agora, o que é interessante ver? Assim, né? Eu vou dar um salto nos capítulos, que aí chega no capítulo 16, a gente tem a proposição do casamento, né, para Madalena, perdão, no capítulo 16, que aí tem a proposição como um negócio. No final do 15, depois do 16. O oferecimento é vantajoso para mim, diz Madalena, mas é preciso refletir. Aí veio a resposta dele. Não fale assim, menina. A sua instrução, a sua pessoa, isso não vale nada. Quer que ele diga? Se chegar com acordo, quem faz negócio supimpa só eu. O casamento é tratado como um negócio. Eu não vou agora concentrar no casamento. Ele imaginava, né, quando um dia ele acorda, né, o capítulo 11, um dia acordei pensando em casar.
e ele diz, o que sentia o desejo, mais adiante no mesmo capítulo, era de preparar um herdeiro para as terras de São Bernardo. Então, ele pensa no casamento, ele imagina um perfil, quando ele conhece Madalena, não é nada do perfil que ele tem. Ela é magrinha, loirinha, frágil. Ela se interessa por política, ela é uma professora letrada, ela se interessa pelo jornal, ela contribui para o jornal. Ela não parece o perfil da mulher para dar herdeiro dentro de uma lógica patriarcal que o Paulo Honório dá. Mas ela é pobre. Assim como a gente tem as diferenças, semelhanças, ele tem uma comparação possível a fazer entre os dois, que aponta a expectativa do Paulo Honório, pelo fato de Madalena ser pobre, de que ele viria a cooptá-la, a trazê-la para o seu lado e poder controlá-la, porque ela não tinha dinheiro. Quando ele conversa, né, com Dona Glória, a tia de Madalena, no trem, ela diz, mas a dona, ela ganha isso? Por que ela vai criar galinha que ganha mais? Da aula se ganha menos que criar galinha. Pensando na condição dos professores, do trabalho de professor até hoje no Brasil, né? Enfim. Então, assim, o aspecto central, né, da relação dos dois, eu vou fazer só um paralelo, que tem toda uma tendência de leitura, a gente remonta ao João Luiz Lafetá, né, quando ele faz a leitura, o pós-fácil ao romance, tem uma marca do Paulo Honório, vou alegorizar de novo as duas figuras, Paulo Honório de um lado e Madalena de outro. Digamos que eles representam duas facetas da modernidade que entra no Brasil dos anos 30. Um debate, um confronto violento entre os dois termos. Paulo Honório, como eu destaquei, ele representa a modernização conservadora. Ele é um self-made man, é um homem que se fez pelo próprio esforço. Ele não tinha pai nem mãe, então não é herança. Não ganhou dinheiro pelo casamento, ele ganhou dinheiro depois que saiu da cadeia, fazendo ele negócio. Ele trabalhou, mas ele matou, ele enganou, ele mandou matar, mas ele enganou, ele fez negócio a ponta de faca, ele foi multiplicando o dinheiro dele até conseguir engambelar o Padilha, antigo proprietário de São Bernardo, para ter São Bernardo. E ali ele moderniza São Bernardo. Novo rebanho bovino, diversificação da agricultura, o gerador de energia, o dínamo de energia que ele propõe lá, a estrada de rodagem para ligar a propriedade com a cidade, para fazer circular, escoar a produção. E assim vai, a serraria, o descaroçador de mamona. Ele diversifica o açude, ele faz uma produção, ele faz uma unidade produtiva eficiente, que é ao contrário do fogo morto da propriedade parada que tinha o Padilha na mão, um antigo herdeiro. Ou seja, está modernizando aqui. A gente está falando dos anos 20, anos 30. Então está no processo de modernização intenso nos anos 20 da propriedade de um cara que ascendeu, veio de baixo. Mas é uma modernização conservadora. O que foi conservado, Paulo Honório? A lógica de produção. A lógica mudou, modernizou, mas a lógica do trabalho se manteve a mesma. A gente depois vai ver o exemplo em que ele bate no Marciano, eu vou ler isso, é um episódio fundamental para entender o confronto dele com Madalena e os ciúmes. Nesse momento, a gente tem algo crucial, quer dizer, ele conserva a mesma forma de trabalho que não considera o trabalhador agente. Fabiano, eu sou bicho, lá no Vidas Secas, livro, né, depois que o Graciliano sai da cadeia, né, sai da prisão, estagiário no Estado Novo. Fabiano, ele não consegue dizer eu sou o homem, eu sou um cabra. Paulo Honório olha para o Marciano e diz ele é um molamba, ele é um trapo velho. Ou seja, os trabalhadores são tratados, o trabalhador do Eito, como ele fora tratado como trabalhador dele. Ele preserva isso. Ora, esse é um lado, Paulo Honório. Segundo lado, Madalena. Madalena, ela é sobrinha da Dona Glória, também não aparece os pais. A Dona Glória fazia de tudo, trabalhava em tudo, costurava, lavava, fazia de tudo para criar a Madalena, e a Madalena estudou. Ela fez a escola normal e se preparou para se tornar professora, mas é pobre. Ela, na casa úmida, como ela relata depois, junto com o Paulo Honório, ela se aproximava do fogo para poder estudar à noite com medo da reprovação. Ela veio a se tornar professora.
Na trajetória feminina de emancipação, ela veio a trabalhar na educação como professora na escola normal. Se lembrarmos dos anos 20, Anísio Teixeira, temos as crônicas da Cecília Meirelles, né, que defendia muito dos princípios da escola nova, confrontou o ministro da Educação, o primeiro-ministro da Educação, né, Francisco Campos, confrontou as escolhas, defendia a educação laica, igualdade de tratamento das mulheres, salários iguais para mulheres e homens que tivessem as mesmas funções, né, de trabalho, enfim. Tem uma lógica emancipatória que aparece na Madalena e que a gente vê se expor com muita clareza, florescer com muita clareza, porque ela, olhando para a trajetória e olhando Paulo Honório e vendo como o casamento como uma aliança, a compreensão que ela tem, ela vê a oportunidade de trabalho dentro de São Bernardo. E ao olhar São Bernardo, ela começa a diz, fui conhecendo aos poucos, no famoso capítulo 19, conhecia que Madalena era boa aos poucos. Ele vem a conhecer Madalena, a capacidade de Madalena fazer bem. Madalena se preocupava com as crianças, com os trabalhadores, com as mulheres dos trabalhadores, condições de vida, com salário, por exemplo, o seu Ribeiro, que diz que ganha pouco, que ganha mais. E aquilo irritava muito Paulo Honório. Mas são duas facetas complementares dentro da ordem dentro dessa ordem realmente de modernização. Como se a Revolução Industrial e a outra tivesse a ideia de igualdade, todos são iguais, a ideia de liberdade, todos têm que ser livres para se manifestar e se colocar no mundo, e todos merecem e são dignos de um tratamento fraterno, um tratamento que não seja mediado pela violência física. Dito isso, a gente vai para um capítulo apresentando, eles são casados, morando em São Bernardo, e aí vem a cena em que o Paulo Honório abre o capítulo, está indignado, porque a Madalena encomendou, né, coisas, né, instrumentos para a educação das crianças na escola que o Paulo Honório criou só para agradar o governador, não que ele acreditasse se tivesse projeto de educação, e gastou 6 contos de réis, estava furioso. Aí ele encontra os bois não conseguindo comer. E aí ele vê o Marciano e tem um rompante. Porque o Marciano está conversando com o Padilha e ele diz, o Padilha, aquele que foi antigo proprietário, agora tem ideias revolucionárias e, para ser humilhado, o Paulo Honório faz dele mestre escola. Né? Pois bem, o que aconteceu? O Paulo Honório, né, ele fica furioso ao ver a cena, xinga os dois, né? E aí diz assim, né? A Cineira vai parar e vai lá. Já para suas obrigações, safado. Acabei o serviço, seu Paulo, gaguejou Marciano, perfilando. Você acabou nada. Acabei, sim, senhor. Juro por esta luz que nos alumia. Mentiroso, diz o Paulo Honório ainda. Vejam só. Os animais estão morrendo de fome e roendo a madeira. Marciano teve um rompante. Ainda agora os coxos estavam cheios. Nunca vi gato comer tanto. E ninguém aguenta mais viver nessa terra. Não se descansa. Essa é a frase do trabalhador. Ninguém aguenta mais viver nessa terra. Não se descansa. Veja o narrador aqui. É verdade. Era verdade. Mas nenhum trabalhador me havia falado semelhante modo. Você está se fazendo de besta, seu corpo. Mandei-lhe o braço ao pé do ouvido e derrubei-o. Levantou-se zonzo, Babiano. Recebeu mais um 5 trompaços e levou outras tantas quedas. A última deixou esperneando na folha. Enfim, ergueu-se e saiu de cabeça baixa, trocando os passos e limpando a manga do nariz, que o sangue escorria sangue. Tive uns minutos soprando. Imagina bufando aquele... Tive um soprando, depois voltei para o Padilha. O culpado é você, etc. Ele discute com o Padilha. Então, primeira cena, ele dá um 5 trompaços, o Fabiano cai, levanta, ele parte de novo, cai, levanta. Ou seja, o cara não fez o que ele disse, ele se vê no direito de invadir o corpo do outro, literalmente. Agredindo, dando tapas e derrubando o outro, né, violentamente. E aí vem a Madalena. Começa ali, tomando a fresca. Perguntei a Madalena que tinha visto presa no telhado escuro do Tebá. Não deu resposta, aí vem.
Primeira fala, com seu relógio, 6 horas. Aí vem a Madalena. É horrível para Dona Madalena. Como? Horrível, insistiu. Que é? Seu procedimento, que barbaridade, despropósito. Que história é essa? Estava desvariando. Não. Estava bem acordada, com os bíceps contraídos, uma ruga entre a sobrancelha. Eu não entendo, explica-se. Explica-se. Indignada, a voz trema. Como que teve coragem de espancar uma criatura daquela forma? Ah, sim, por causa do marciano. Pensei que fosse coisa séria, assustou-me. Naquele momento, não supus que um caso tão significante pudesse provocar desavença entre pessoas razoáveis, batessem no homem, que horror! Julguei que ela se aborrecesse por outro motivo, pois aquilo era uma frivolidade. Engenharia, filho. Está você aí se afogando em pouca água. Essa gente faz o que manda, mas não vai ser pancada. E o marciano não é propriamente um homem. Por quê? Sei lá, foi vontade de Deus, é um molambo, um trapo. Você vive, claro, você vive humilhado. Opa, protesto, exclamei, alterando. Quando eu conheci já era um molambo. Provavelmente, porque sempre foi tratado a pontapés. Qual nada, é molambo porque nasceu molambo. Então, essa cena que vai acabar, né? Eu fiz aquilo, ele se explode, porque devia fazer aquilo, não estou habituado a justificar que estou ouvindo, era o que faltava, grande acontecimento. E aí vem a frase que eu quero: 3 ou 4 mochilhões não cabem, né? Marciano, Fabiano, são cabras. Que diabo tem você com o Marciano para estar tão parida por ele? Segundo, Madalena interessada pelo cabra. Pois bem, esse é o ponto que eu quero destacar com vocês. Aqui é o início do ciúme que o Paulo Honório tem. Porque Madalena, ela demonstra interesse para aqueles que supunha Paulo Honório não estavam na dimensão humana, na condição humana. Ela expande, ela tem autonomia. Segundo, Madalena questiona a ação do Paulo Honório. Obriga ele a se justificar naquilo que ele fez. E aí é que interessa apresentar para vocês isso como uma cena. Vem a cena, né? Paulo Honório, indignado, tira o Fabiano, perdão, o Marciano, tira o Marciano do diálogo com Padilha, faz os dois, né, aparece o confronto dos dois, ele derruba, né, com 5 vezes com pancadas o Marciano, que sai limpando o nariz sangrando, né, sai o nariz sangrando. Essa é a cena. Essa cena não teria nenhum destaque na percepção do Paulo Honório, porque aquilo é um comportamento, abre aspas, fecha aspas, natural. Vou agora tirar as aspas. É um comportamento naturalizado por relações de trabalho violentas que vem desde o tempo servil, do regime servil, e é uma relação servil, em que o trabalhador tem que se submeter às diretrizes sem se rebelar, porque a rebelião ela justifica o castigo físico dado pelo antigo proprietário, agora dono proprietário da fazenda. Ele é uma coisa entre outras. E o Marciano baixa a cabeça e sai embora. Ele não reage. Ele não disputa, não discute, não disputa. E reparem, o narrador diz aquilo que o Marciano falou era verdade. Ninguém descansava. Todos trabalhavam demais. Mas não era aceito, não era o conteúdo, mas a forma de ele se indignar e o trabalhador explodir e se rebelar com a posição. A rebeldia não era aceita. Pois bem, isso é a cena. Agora, essa cena, quando a gente introduz um elemento estranho que vai olhar para ela, e esse é o ponto que tem, aquele olhar de fora, como congelem a cena, e aí alguém está olhando de fora. Esse alguém olhou de fora e ficou, quando viu o confronto dos dois, viu a explosão, a desigualdade, a violência, ficou escandalizada. Olha o que diz Madalena. É horrível, é um horror. Bater assim num homem, que horror. Ele está num regime de horror. É o horror que ela presenciou. E esse horror vem do homem com quem ela casou. E ele percebe que ela está vendo e está comportando perante ele pelo horror que ali ele demonstrou. Então, essa relação de tensão, da diferença, faz com que esses dois
um que veio do universo rural, sem pai nem mãe, quadrinhos, guia de servo, vendedor de cocadas para Dona Margarida, que foi uma mãe de criação, mas ele também foi um trabalhador infantil, trabalhador do 8 até os 18 anos, preso, 3, quase 4 anos, aprende a ler e escrever, sai a ganhar dinheiro e faz de tudo, sem nenhum limite ético, faz de tudo para ganhar dinheiro até ter a propriedade que ele moderniza. Do outro lado, alguém que ascende, né? Criado por uma tia, escola normal, pelo estudo, vira professora. Quando os dois se unem, o confronto se dá quando eles olham para o mundo e olham para os outros. É um confronto. E aí esse confronto do casamento, esse casamento que vai ser gorado. Aí vai vir, os filmes vão se exacerbar, vai ser o ponto crucial, que é o capítulo já lá dos 32, eu vou dar um salto, que é o capítulo 31, peço perdão, que é um longo capítulo, e esse longo capítulo, ele eu recomendo muito, que é o último capítulo, o capítulo do suicídio da Madalena, vou dando spoiler. Ele acaba com a morte de Madalena. E começa com o Marciano buscando, né, na igreja, especialmente na torre da igreja, as corujas para matá-las, pois que usa a coruja supostamente é que deixaria um Paulo Honório que está endoidecido de ciúme, ficaria, né, acordado, né, assim, e aí associa o pio da coruja, o ciúme da Madalena, ao horror, agora vivido, um horror subjetivo que ele vive. Pois bem, né, ele vai olhando da torre, ele vê a Madalena escrevendo uma carta e que ele não tem, né? E ele, quando ele sai dessa, ele encontra a carta e era uma carta para homem, que ele supõe que era para o outro e ele vê aquilo como prova. Eles vão discutir, a Madalena já está resignada. Ele dorme lá, vai tomar um banho no riacho, quando volta para casa, ela está morta e ele chega a invocar a Deus, se repetindo mecanicamente, né? E aí, quando ele abre a carta, era uma carta extensa que se despedia de mim. Ele ia saltando pedaço, naturalmente não compreendo metade, porque topava a cada passo aqueles palavrões que a minha ignorância evita. Faltava uma página exatamente trazendo a carteira entre faturas de cimento e orações contra malhetas, que a Rosa, que é a mulher marciana de quem ele foi amante, anos atrás me havia oferecido. E assim acaba essa relação e explode. Mas o romance não acaba aqui. E aí o romance ele tem aquele horizonte, aquela pano de fundo político, né, que aparece nos anos 30, a Revolução de Outubro de 30, o padre né, indo embora, o Padilha indo embora, aí a dona Glória vai embora, porque não aguenta ficar ali, o seu Ribeiro também vai embora, o Honório vai ficando sozinho, onde aparece aquele projeto de escrita que não aconteceu, mas eu quero ir já direto para o capítulo final, então. E do capítulo final para a cena em que ele não se reconhece mais como gente, né? Foi este modo de vida que me utilizou, e ele diz aqui nesse textinho rosa. Sou um aleijado, de coração miúdo, lacunas do cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes. Reparem, né? É tudo disforme. Como eu já recomendei a vocês, recomendo um texto da Ana Paula Pacheco, né, que fala da licantropia em São Bernardo, e mostra como essa visão alienada, essa visão distorcida que ele tem de si, ela toma como um princípio para a compreensão do romance. Enfim, eu não vou desdobrar aqui o artigo, recomendo a leitura. Se Madalena me via assim, com certeza me achava extraordinariamente feio. Fecho os olhos, agito a cabeça, para repelir a visão que me exibe essas deformidades monstruosas. A vela está quase a extinguir-se. Julgo que delirei e sonhei com atoleiros, rios cheios de uma figura de lobisomem. Lá fora, uma treva dos diabos, um grande silêncio. Entretanto, o luar entra por uma janela fechada e o nordeste furioso espalha folhas secas. É horrível. Se aparecesse alguém, são todos dormindo. Se ao menos a criança chorasse, nem sequer tem amizade a meu filho. Que miséria. Casimiro Lopes está dormindo, Marciano está dormindo, Patifes. E eu vou ficar aqui, às escuras. Até não sei que hora, até que morto de fadiga encoste a cabeça. A mesa descansa uns minutos. Reparem, né?
a solidão completa, o isolamento completo que ele está, até escurecer, e assim acaba o romance. Eu vou ficar aqui às escuras, até não sei que hora, até que morro de fadiga, encoste a cabeça, a mesa descansa uns minutos. Assim acaba o romance. Não é propriamente um fim do Paulo Nobre, mas é o fim da escrita da obra, porque ele apresentou o que é o ponto central, que é essa trajetória da ascensão, casamento, e esse menino, mas herdeiro de quem ele nem tem amizade. Ele não diz se ele não tem amizade pela menina, não mostra envolvimento com ele, mas também do outro lado. Agora eu quero voltar a essa questão da figura do lobisomem, que é o que a Ana Paula Pacheco investe bastante, e essa distorção monstruosa, cuja dimensão tem algo de uma dimensão trágica. Né? A figura do monstro, propriamente dito, é uma figura que é interessante porque mostra o tipo da alienação em que ele se vê no sonho como se fosse a figura do monstro, mas como se ele se olhasse no espelho e visse as mãos grandes, as partes grandes, e ele se pensa, quando eu sou visto por um outro, a Madalena como um outro, como eu sou visto? Sou feito como essa figura monstruosa, aleijada, né? Como uma figura que tem algo da dimensão da tragicidade, né? Essa problematização dessa linguagem que é fechada. Ele aparece como uma interrogação e essa interrogação imobiliza em algo que é desumano. Ele não consegue mais se definir, ele só se vê como um problema, como interrogação, como algo que é enigmático, ele escapa à compreensão e revolta a questão animal. É interessante ver isso, porque no modo como ele se vê, o lobisomem, ele vai se animalizar, mas ele tem algo do humano que permite ele, no domínio da linguagem, contar a história. Agora voltemos ao capítulo, aquele capítulo que eu citei, em que ele agride o Fabiano, novamente a dizer, o personagem de Vidas Secas, né? Então voltemos a esse capítulo, que é o capítulo do Marciano, que ele agride Marciano. Né? Marciano diz uma coisa que é verdade, mas ele não aceita o tom em que o Marciano fala para ele como se ele fosse um igual, não aceita essa erupção de igualdade. O que ele faz? Ele agride, bate uma, duas, três, quatro, cinco vezes, derrubando até o outro ficar estirado, e aí sai depois limpando o sangue do nariz. Nessa cena, ele depois, quando ele explica para Madalena, que não compreende como um ser humano pode tratar outro ser humano desse modo, então uma briga do servo e do senhor em que o servo sai, ele não compreende. E aí o que ela diz é um horror. Isso é um núcleo do horror. Quando eu trato com violência e desumanizo o outro, é um horror. É um horror quando alguém justifica, como se justificasse tortura. Alguém que exaltasse um torturador, isso é um horror. É um horror. E perante esse horror que a Madalena se espantou pela primeira vez, ela demonstrou interesse pelo outro ser humano, ele vai dizer que ele é uma coisa, é um molambo, ou seja, um trapo velho, algo desprezível. Depois ele vai dizer que como é que ela pode demonstrar interesse por um cabra? Então não é gente, não é homem. Então, para ele, a condição do homem, né, e não é do ser humano no modo global, é a condição do homem dentro dessa marcação, que é mediado por aquele gesto violento que ele faz, que leva ele à prisão, mas pelo dinheiro, pela propriedade, é o dinheiro até alcançar qual é o ponto de realização dele? É ser proprietário rural. Podia ir para outro lugar, para o universo urbano, não, ele quer ser proprietário rural. Ele vai de trabalhador do Eito à posição do Mendonça, que ele vem a matar através, né, como mandante do assassinato, pelo menos, através do Casimiro, não está dito, mas está nas entrelinhas. Então ele sai de trabalhador do Eito, de servo, e se torna um senhor. Ele se torna o servo senhor, ele se torna um lobisomem. Ele agrega as duas coisas. E ao agregar as duas coisas, ele se torna uma criatura monstruosa, uma criatura que alia quase a imagem da modernização conservadora, os dois traços, né? E ele não se reconhece e ele se mobiliza ao final, porque ele se olha e ele é levado pela Madalena a olhar
o horror em que ele se transformou, o horror do que ele é. Se ele fosse lá, ele seria um animal sem consciência, na imagem que o narrador dá. Né? Ele diz, olha, você continuaria naquela vida lá como um animal sem consciência. Mas não é isso que acontece. O que acontece, basicamente, é de que ele se transformou, ele ascendeu. E essa ascensão que fez dele isso, ele está nessa dimensão aqui, propriamente dito, fez com que, no casamento da Madalena, ele não se transformasse em qualquer proprietário, mas o proprietário que tomou consciência dessa monstruosidade que ele fez. E que levou à morte da mulher. Por fim, né, assim, eu acho que esse é um romance curto, são 36 capítulos. Para quem ainda não leu, recomendo a leitura. Para quem leu, recomendo a releitura. Um romance cujo prazer de reler é tão grande quanto o de ler, talvez maior. Mas acrescento algo, assim, né? Só como nota, assim, tem vários temas a pesquisar. Um deles é esse universo que se compõe, eu vou usar uma expressão que Robert Schwartz usou para descrever Dom Casmurro, e eu estou usando de modo intencional Poesia Envenenada de Dom Casmurro, porque ele usa uma expressão parentela e fala de uma obra que eu já vou comentar logo a seguir, que é essa parentela que se constitui, ou esse conjunto, né, dos habitantes de São Bernardo que ganham destaque. Tem uma multidão anônima que vai embora, vão ser cooptados para lutar na Revolução de Outubro, mas tem mais gente. Quero falar dos que são nomeados, por exemplo, que moram dentro da casa. Paulo Honório, a gente tem a Dona Glória, que é a tia, né, de Madalena, que vai morar. É a própria Madalena, mas a Madalena é a figura central. Tem o seu Ribeiro, que era um antigo proprietário, empobreceu. O Paulo Honório traz para ele ser o guarda-livros, né, uma espécie de escrivão, contador. Depois a gente tem o Casimiro Lopes, que é esse braço armado dele. Depois a gente tem o Padilha, que vai morar na escola, que ele fez para agradar o governador, que era o antigo proprietário, decaiu, ele traz de novo outro antigo proprietário que vem trazer o mestre de escola, o mestre de letras para os filhos dos trabalhadores, a obra que ele fez para agradar o governador, insisto. E aí a gente tem os trabalhadores, tem o Marciano, que figura todos, tem o mestre, que vai se acidentar e a Madalena vai olhar assim, vai cuidar do mestre, ele trabalhou a vida inteira para ti aqui, tá? Produziu. Agora que ele não tem mais condições, aposentadoria. Pô, acabou, não dá mais nada para ele. Enfim. Tem um conjunto de personagens que também valeria chamar a atenção, porque eles ajudariam a dimensionar que o ciúme, que agora vai me motivar o segundo e último comentário, ele é a nota dominante do livro, mas ele é histórico e socialmente contextualizado. E aí vem a segunda nota, né, para falar do ciúme, e um nexo, outra obra brasileira, que é Dom Casmurro. Muitos fazem a comparação com Dom Casmurro é uma comparação que se impõe, são dois grandes romances realistas, um na virada do 19 para o 20, 1899 1900, e outro do início dos anos 30, que são dois pontos de virada históricos brasileiros, né? Início da República e modernização intensa no Rio de Janeiro, né? Início da Revolução de 30, são duas viradas históricas importantes, que trazem dois índices de modernização importantes, e os dois trazem o tema do ciúme. Os dois são narrados pelo ciumento, é o ciumento que toma a palavra. A obra de raiz que dá essa relação é o Otelo, né? Lembrar, então, a raiz e volto para a comparação entre Dom Casmurro e São Bernardo. Otelo, né, é uma das tragédias shakespearianas mais famosas. Otelo, lembrando, né, ele era um general veneziano que vai comandar a frota, né, veneziana, e ele casa com Desdémona, filha de um dos grandes políticos venezianos, e a relação não é aceita pelos pais, porque é uma relação desigual, não pela posição de general, mas porque a origem humilde, a origem, o negro que estava casando com Desdémona. Essa relação é prenunciada pelo pai, que vai dizer, sim, ela vai vir a fazer para ti o mesmo que fez para mim. E aí entra outra figura, que é Iago, que não foi preterido, não foi escolhido como ajudante direto, o primeiro ajudante de Otelo, mas Miguel Castro, que jura, né, vingança.
A vingança é instilar o ciúme e destruir a relação, né, de Otelo e Desdemona e depois vir a destruir o próprio Otelo, o que ele é eficaz em fazer. Pois bem, eu não vou entrar no detalhe e também não sou um shakespeariano habilitado para fazer essa análise, mas eu só quero destacar o descontrole esse do ciúme vem muito todo o trabalho que o Iago faz, que é insinuar uma relação de Desdémona com Miguel Castro, do temor, porque Otelo percebe a sua diferença e percebe que Miguel Cássio e Desdémona são mais próximos, são mais semelhantes, eles poderiam ter uma relação. Algo que toca nas inseguranças, nas marcações de diferença, é que venha insistir nesse monstro de olhos verdes que é o ciúme e que venha destruí-lo. Venha ver no lenço a prova de algo que não aconteceu. E no final ele descobre que não aconteceu. Agora voltamos, perdão pela exposição sumária, voltamos então ao próprio romance, né, que a gente veio a tratar aqui, que é São Bernardo, e lembrando que todo ciúme ele é instigado e ele vai ter ciúme de todos os que frequentam a casa, vai vendo semelhanças dos outros, mas ela é mais letrada, ela vai se aproximar mais dos outros, do Gondim, Magalhães, do Padilha, de qualquer outro, porque ela tem interesses em comum. Mas depois você diz, mas até dos trabalhadores do Eito ele passa a ter ciúme. Por quê? Porque ele não tem a segurança, tem essa diferença e essa noção de que ela é uma pessoa que teve uma formação própria, tem autonomia, ela é emancipada e está tentando se definir. E ele tenta, no esforço da violência dele, sempre é controlá-la, coisificá-la. Ela não é morta por ele, como o Otelo matou Desdémona. Ela comete suicídio. Ela se livra da relação pela própria morte, como aconteceu em muitos casos, né? A gente tem um dos capítulos finais das Memórias da Plantação da Beirada Quilombo, mostra que em muitos casos o suicídio era uma tentativa de libertação, um gesto de desespero para escapar do domínio. Pois bem, isso aconteceu ali e ela escreve a carta de despedida, que aqui não é reproduzida, a palavra dela não nos é dada. Isso é um ponto. Agora, o que tem a ver com Dom Casmurro? Dom Casmurro o São Bernardo é quase uma inversão do Dom Casmurro, porque lá o proprietário, Bento Santiago, ele acaba a obra ainda convicto, literalmente convicto de que foi traído e que Capitu e quis o destino que a sua primeira amiga, o seu melhor amigo, viessem ambos unir-se para me trair, diz o Bento Santiago, no último parágrafo da obra. Pois bem, naquele momento, é como se ele mantivesse a convicção que permeou todo o livro do Senhor, dessa outra que também tinha ideias próprias, que tinha ideias racionais, iluministas, ideias de autodeterminação que em nenhum momento foram aceitas. A questão é que a gente tem as memórias do proprietário que não quer compreender, não deu voz, não deu espaço, não deu perspectiva nenhuma para que a própria Capitolina pudesse ter voz. Enfim, eu não vou investir na comparação, teria que ir muito mais longe do que esse sumário, mas só para indicar o lugar e a importância que essa obra tem, potencialmente comparáveis, né, com outras obras. Portanto, o que se tentou aqui foi mostrar que esse é um romance chamado São Bernardo. Por que São Bernardo? Porque é o nome da propriedade. Que esse romance chamado São Bernardo, né, que tem as memórias do Paulo Honório, o Paulo Honório antes e depois do casamento, ele conta a sua história, né, tem todo o movimento de ascensão, então tentar explicar esse narrador dessa ascensão, e depois a entrada em cena da Madalena, o confronto dos dois, a morte, e contextualizar a história socialmente a matéria e como é que ela foi vazada nessa forma literária. Enfim, espero que tenha sido produtivo, uma boa semana para vocês.